Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre as hidrografias do nosso planeta Terra. Uau! Nessa semana a gente vai trabalhar o capítulo 17, que fala sobre bacias hidrográficas. Mas o que seriam bacias hidrográficas? A gente já viu que no continente terrestre, né, na parte continental, existe a presença de lagos, de rios, assim como também uma variedade muito grande de relevos. O que a gente não viu ainda é que toda essa variação de relevo, com a presença de vários rios, tem aí uma denominação muito importante, tanto para a vida do planeta como também para a nossa qualidade de vida, que é justamente as chamadas bacias hidrográficas. E aí eu vou girar a câmera para mostrar para vocês como é que funciona essa questão das bacias hidrográficas a partir da imagem do livro de vocês, da página 141, tá certo? Volte já. Então, vamos lá. A imagem, ela fica um pouquinho distorcida por conta da posição do livro, que não é muito favorável, então acaba ficando um pouquinho a desejar. Mas vamos lá tentar entender. O quadrinho já tem aqui elementos de uma bacia hidrográfica. O ponto principal é o quê? De início, aonde tem o número 1, a nascente. A nascente, gente, é justamente aonde surge aqui o início de um rio, tá? E aí, estão vendo que aqui há uma constituição de montanhas, a variação de relevos. A gente tem 3 altitudes, não é isso? E aí, a bacia hidrográfica, ela é basicamente esse processo montanhoso e que traz a origem de uma nascente de um rio e que ele se alonga e vai se somando a outros. Porque vejam só, aqui a gente tem uma nascente, mas olha só onde a gente tem os afluentes. Então, cada veiazinha dessa aqui, ó, que se junta a outro rio, é um afluente que se juntam a um único rio, ó, que começa na nascente e vem descendo. Então, de acordo com como essa água vem descendo, vem também se somando outras quantidades de água dos afluentes, até formar o rio, o leito principal, que são aqueles rios de grandes vazões. E aí, vejam só, há toda uma questão que forma essa bacia hidrográfica. Por quê? Não é unicamente a gente ter um conjunto de montanhas. Não, é necessário que a gente tenha um conjunto de montanhas, mas que essas montanhas tenham as nascentes de rios. Então, se a gente prestar atenção através desse formato aqui, a gente for analisar as bacias hidrográficas que existem no Brasil, elas têm toda uma estrutura do relevo que é favorável para fornecer essas nascentes desses rios e, unindo-se aos afluentes, tornar um rio principal, um rio de grande intensidade de água. E aí, aqui, ó, a gente tem as informações ao percorrer dessa bacia hidrográfica. Então, a gente tem a nascente, a gente tem os afluentes, né, que são os rios que começam a surgir e unir-se. Temos o relevo montanhoso, o curso superior, que é justamente onde essa água começa o seu processo, que a gente chama de absorção, né, dessa água, para poder, através dessa absorção, também ter o processo de filtragem e dar início aí à questão das nascentes. Temos no 6 as margens, que é justamente as laterais de um rio, e temos a foz, que é onde essa água tende a desaguar, certo? E aí, a gente tem aqui também, né, como eu falei antes, a margem, que eu acabei invertendo o 5 e o 6, né? Mas aí, por fim, né, a gente tem as margens que são os leitos, a faixa de terra que tem aqui nas bordas desses rios, certo? E aí, gente, a gente vendo rapidamente a estruturação de uma bacia hidrográfica e de todo um percurso que existe ao longo de um rio, inclusive desde sua nascente até a foz onde ele deságua, que basicamente, né, naturalmente, ele deságua dentro das águas oceânicas, é interessante a gente entender também
é a importância da vegetação que tem aos arredores desses rios, dessas bacias. Aí, quando a gente fala de bacias hidrográficas, a gente não fala nem aos arredores, mas sim de toda uma composição de vegetação que existe nas superfícies do relevo. Por quê? Essas vegetações é justamente quem torna mais precisamente a vida de um rio, porque essa vegetação tanto auxilia no processo de formação de uma nascente, como também ela preserva a constituição de um rio, né? Não sei se vocês recordam quando a gente estava vendo as ações naturais da água, que um rio, quando a gente desmata o leito do rio e vem uma cheia, essa água tenta fazer um estrago maior no relevo, não é? Então, quando a gente fala da vegetação ao entorno do rio, essa proteção, ela tanto vai ser boa justamente pelo próprio meio ambiente, né, pela própria natureza, que vai servir aí como como é que eu posso dizer, uma proteção para esse rio, como também vai trazer mais qualidade de água saudável, quando eles têm aí essa vegetação ao seu entorno. Quando a vegetação ela é desmatada, ela pode fazer com que haja vários processos de soterramento, né, que é aquela parte que as águas depositam vários caminhos de areia e acaba prejudicando a profundidade do rio, assim como também as nascentes elas podem vir a secar. Então, não é unicamente a água, não é que existe as plantas por causa da água, é o contrário, na verdade é uma combinação dos dois. Enquanto tem a vegetação, vai existir as nascentes. Se desmata essa vegetação, vai colocar em risco também a vida dessas nascentes, tá certo? E aí, claro, que vem toda uma situação quando a gente fala sobre isso, porque os rios, ele tem os regimes, né? A gente tem aqueles rios que são permanentes, que tem água aí ao longo de todos os dias do ano, e tem também os rios que secam em uma determinada época do ano. Na nossa região, né, nordestina, muitos dos rios, eles acabam que não sendo permanentes. Boa parte, inclusive, do nosso município, passa boa parte só com um fiozinho de água, mas que não necessariamente é porque a água é permanente, né, em decorrência de outras situações que o próprio a zona urbana, né, como a gente mora aí, passa por pontos que sobrepõem esses rios, que colocam essas situações de córrego. E aí vem a questão também da poluição, quando se fala da nossa cidade. E aí, gente, essa situação do relevo, ela acaba que sendo também favorável para águas de rios permanentes ou temporários. E claro que os homens, nós seres humanos, tiramos uma casquinha de todos os eventos que possam existir na natureza. E claro que não seria diferente com os rios. A situação do relevo, ela também favorece a construção de redes hídricas, das chamadas hidrelétricas, que é quando a força dessa água é utilizada para a geração de energia, né, da nossa energia elétrica, que a gente tanto gosta. Não necessariamente todo o abastecimento de energia, de eletricidade que a gente tem, principalmente no nosso país, no nosso município, seja baseado nas redes hídricas, mas boa parte do território brasileiro ainda usa o recurso da água dos rios para essa geração de energia, sim, tá certo? Então, o ser humano acaba aqui fazendo todo o mapeamento da situação desses rios para encontrar aí os lugares mais favoráveis para a construção dessas hidrelétricas, que também coloca em risco o meio ambiente. É bom para nós enquanto consumidores, mas ao mesmo tempo é muito prejudicial para o meio ambiente e para nós mesmos, já que se o meio ambiente sofre, nós também sofremos, não é isso? E aí, vou girar a câmera mais uma vez para a gente dar uma analisada nas bacias hidrográficas brasileiras, certo? Aí vejam só, gente, na página 143 do livro de vocês, tem esse mapa mostrando aí as bacias hidrográficas do território brasileiro. Cerca de 12% da água doce do mundo fica presente no território brasileiro. E aí, ó, o laranjinha aqui que se destaca
é justamente a bacia hidrográfica que a gente tem aí o prazer de ter as águas do Rio São Francisco. É justamente oriunda dessa bacia hidrográfica, a bacia do Rio São Francisco, certo? E aí, vejam só, por mais que pareça uma situação de escassez no nosso país, principalmente na nossa região, a gente conta com 1, 2, 3, 4, 5 bacias hidrográficas na região Nordeste. E aí, claro, e ainda pega um pouquinho aqui, né? 6. Então, o que cabe a isso? Saber como essas águas estão sendo utilizadas para que não aconteça aí um processo de escassez tão grande, né? Afinal de contas, não basta só a gente ter a água, a gente também precisa saber como utilizá-la, não é verdade? E, claro, quando a gente tem a noção do quanto a água é importante, não só para a nossa vida, mas também de todo o planeta, e que a gente deve cuidar dela diariamente, seja na nossa casa, seja na nossa escola, em qualquer espaço que a gente vá, a gente também vai estar cuidando de nós e do futuro do nosso planeta. Então, é de extrema importância a gente cuidar, né, zelar por o nosso planeta de forma geral, seja voltado para a questão da vegetação, do nosso relevo e também, principalmente, da parte hídrica, né, das nossas águas, já que é ela que dá vida a todo um balanço de ecossistemas, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Em breve a gente tem atividade com essa temática, tá certo? Aguardem, cheiro e até mais.